Vamos iniciar mais uma vez os estudos dos temas dos livros de André Luiz, amigos, em que o nosso André Luiz, o mentor espiritual, teve a coragem de noticiar para todos que existe a vida após a morte, a vida espiritual, trazendo detalhes, apresentando personagens importantes para a nossa formação intelectual, moral e espiritual. E hoje, amigos, conforme vocês estão acompanhando no slide, temos hoje a parte 6 dos nossos estudos, dando continuidade. Estamos na parte 6, em que selecionei 4 livros com 4 assuntos nos seus respectivos capítulos. Inicialmente, temos no primeiro módulo, dentro do slide, livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente, Zonas Purgatórias. E ao lado, acompanhando a seta, temos 2 assuntos dentro deste capítulo: remorso nos fulcros da memória, isto é, na base da memória, nós temos alguns remorsos, algumas inquietações em que nós arquivamos em ações e atitudes de vidas passadas. E temos, no mesmo capítulo, telas temporárias. Então, vamos, primeiramente, desenvolver reflexões de André Luiz a respeito destes 2 temas do capítulo 16 do livro Evolução em 2 Mundos. É importante dizer que a nossa memória espiritual, ela armazena, ela arquiva hábitos, progressos espirituais, condicionamentos, conquistas, equívocos, ilusões, avanços, progressos. E esta memória, ela irradia-se. Ela está sempre vibrando para o tempo de hoje, para a reencarnação presente. Esta memória espiritual, ela apresenta para a reencarnação presente. Pois não, Paulo? Levantou a mão? Fica à vontade. Carnélio, queria te fazer uma pergunta. Pois não. Para quem ainda não conhece a obra de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz estaria se referindo ao mundo corporal e ao mundo espiritual? Seria isso? Bom, podemos identificar desta forma. São as 2 dimensões em que André Luiz está atuando, evolução em 2 mundos. O mundo físico, a nossa dimensão corporal, carnal, física, e o mundo espiritual, o mundo astral. Então, André Luiz procura desenvolver neste livro conteúdos que esclarecem a respeito dos acontecimentos como causa a vida espiritual e os efeitos desta causa, elas são afloradas, elas acontecem na vida física. Então, a evolução em 2 mundos, ela acontece, tais evoluções acontecem nas 2 dimensões físicas. É claro que nós colocamos em prática todos os aprendizados que nós adquirimos na vida espiritual, na erraticidade, nós colocamos em prática na vida física. A exemplo que diz a resposta 230 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se nós podemos evoluir na erraticidade, isto é, na vida espiritual, na vida astral. E a resposta diz que é na vida física, na vida corporal, que nós colocamos em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. Aqui, na vida física, é o grande momento decisivo para a nossa evolução. Mas estas 2 dimensões,
elas se tocam, elas estão entrelaçadas nas nossas necessidades evolutivas. Pois não, Paulo? O Carmelo quer que leia 230? Pode ser, 230, por favor. Olha, capítulo 6, Vida Espírita, parte 2ª do Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu. Perfeito, Paulo. Então, amigos, com estes acréscimos importantíssimos, nós podemos agora desenvolver esses dois temas do primeiro módulo, Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente, Zonas Purgatórias. O livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. E estes dois temas, remorsos nos frutos da memória e telas temporárias, tais temas são importantes porque, primeiramente, devemos entender que temos um passado com muitas vidas, com muitas encarnações, com hábitos, condicionamentos que se apresentam no tempo presente. E a nossa memória espiritual, digo memória espiritual porque nós temos muitas vidas. Então, esta memória espiritual, além de armazenar a vida presente, a memória espiritual, ela também desenvolve algumas informações de forma mais sutil. A memória espiritual, ela procura irradiar, apresentar em tempos presentes, na encarnação presente, alguns comportamentos, alguns condicionamentos que alguns são importantes, são progressos adquiridos em vidas passadas, e outros comportamentos, condicionamentos são maléficos, são nocivos. Nós temos vícios no campo emocional, nós temos ainda situações que podem contrariar as leis de harmonia, podem contrariar a nossa harmonização mental. Então, esta memória, ela tem uma importância como um autoconhecimento. E digo porque em nossa memória, às vezes, nossa memória são objetos de obsessões. É na memória em que o espírito obsessor, o espírito infeliz, ele tenta alcançar a nossa memória para que possamos ficar mentalmente em recordações penosas, em recordações desagradáveis, que nós, mentalmente, por escolha nossa, podemos nos fixar quando somos invigilantes nessas recordações. Então, às vezes, dependendo da nossa formação, do nosso avanço espiritual, daquilo que nós já progredimos, se nós aceitarmos a influência de um espírito infeliz, sobre o passado que nós vivemos, se nós aceitarmos, certamente, mentalmente, iremos nos fixar nesta recordação desagradável. E pode ser na vida presente ou na vida passada. E esta recordação, ela tem um conteúdo traumático, ela tem um conteúdo de estagnação mental, ela tem um conteúdo de paralisia emocional. Por isso que é importante a renovação do espírito. Precisamos nos renovar para criarmos uma defesa diante desta memória do passado, quando esta memória ela está impregnada por uma culpa, por um remorso, por uma recordação penosa. E quando os espíritos infelizes, eles tentam ativar, por descuido nosso, por uma invigilância nossa, este ambiente da nossa memória em que eles sabem que vão trazer algo desagradável,
nós precisamos, neste momento, e aí, por que pessoas vivem em depressões, por que pessoas vivem em tristezas, melancolias e tudo mais, em função dessa ativação por aceitação nossa do espírito obsessor e infeliz quando ele alcança uma região da nossa memória espiritual em que essas recordações penosas, elas vão vibrar, elas vão irradiar vibrações e vão alcançar na nossa vida presente aquilo que vai nos incomodar. Tudo isso acontece, primeiramente, que precisamos nos conhecer. Precisamos viver o nosso drama, detalhe por detalhe. E ao vivermos os nossos dramas, nós iremos dimensionar quais as necessidades evolutivas, quais as necessidades de progressos espirituais que precisamos alcançar. Paulo, você levantou a mão, fica à vontade. Amélio, Oi. dentro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1869. Certo. E no seu capítulo 5, tem lá o tema, uma das bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Você acha que André Luiz vem trazer um recurso, uma informação importante para complementar a doutrina, quando fala desse assunto aí que você falou, da memória, né? De toda essa questão aí? Sim, sim, perfeito, porque bem-aventurados os aflitos um esclarecimento profundo do nosso Mestre Jesus, em que esses aflitos que nós iremos viver em algumas circunstâncias da nossa reencarnação, esses aflitos, eles podem nos ajudar no tocante a vivermos o nosso drama pessoal. Nós temos dramas pessoais que precisamos, primeiramente, conhecer, observar e não afastar este aprendizado em que tais dramas pessoais, eles acontecem por erros, equívocos, falta de experiência, desconhecimento da verdade, em que nós agimos em vidas passadas e esses dramas, eles estão armazenados como informações, como ocorrências em nossa memória espiritual. O grande problema é que nós não conseguimos nos adaptar na condição de aprendizes. Todos nós somos aprendizes, estudantes da vida. Só que quando nós encarnamos, nós vivemos algumas vaidades, nós vivemos ainda no campo do orgulho, e nós nos sentimos completos quando ainda somos incompletos em algumas questões da vida. Então, bem-aventurados aflitos são aqueles que estão conscientes, estão cientes das suas necessidades evolutivas, conhecem as suas fragilidades emocionais, procuram suplantar tais fragilidades emocionais e, para isso, eles buscam conhecimento. E, ao mesmo tempo, eles estão resgatando o passado. Esse resgate do passado ele é importante porque eu estou vivendo o contexto, não que isso seja uma relação matemática, não que seja uma relação calculista, mas estou vivendo aquela dificuldade que eu fui protagonista, eu fui autor para as minhas vítimas. Se hoje eu estou com incômodo no meu íntimo, no meu psiquismo, na minha mente, é porque no passado eu gerei estas mesmas vibrações, estas atitudes, este contexto para terceiros. E a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela reapresenta todos estes cenários, esses fatos, e eu estou vivendo o que minha vítima viveu. Por isso que a memória espiritual ela é importante, porque a memória espiritual, quando ela se apresenta por provocação nossa, isto é, nós provocamos, quando nós estamos violando as leis divinas. E a nossa memória espiritual, ela vai
entrar em sintonia com as ações presentes, e quando eu... Boa tarde, Luciana. E quando eu estou vivendo, em tempo presente, esta memória espiritual, é porque, na realidade, eu estou dando continuidade ao meu passado. O grande problema, e aí já falando a respeito do segundo tema do primeiro módulo, livro Evolução dos Mundos, telas temporárias, o grande problema é que estas memórias, elas emitem, elas emanam, sai delas numa relação espiritual, telas temporárias. Nós conseguimos ver imagens no nosso mundo mental, imagens no tempo presente, estranhas, imagens, às vezes, agradáveis ou não agradáveis. Depende do nosso passado, da nossa evolução. Mas por que tudo isso acontece? Porque precisamos nos conhecer. Precisamos entender que a vida tem uma finalidade. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele esclarece, creio eu, que está no capítulo 1, Zonas Inferiores, esclarece algo importantíssimo para a nossa vida, amigos. Importantíssimo. André Luiz diz o seguinte, no livro Nosso Lar, capítulo 1, Zonas Inferiores. Ele diz o seguinte: é necessário vivermos os nossos dramas detalhe por detalhe, a fim de que possamos superar as nossas imperfeições. É próximo disso. Então, se a nossa memória ela é ativada por cada um de nós, por algum descuido, memória espiritual, e aí, nesse descuido, nesta invigilância de cada um de nós, esta memória, ela apresenta essas telas temporárias, que são imagens agradáveis ou não. E a nossa memória, ela começa a irradiar vibrações em que sentimos emoções confortantes ou não. Depende do nosso progresso espiritual. Se em nossa memória temos atitudes que violaram as leis divinas, nesta vida presente, eu vou sentir incômodos, inquietudes, tristezas. Eis aí a necessidade de renovação do espírito, reforma íntima. Precisamos nos reformar para que possamos nos defender desta memória espiritual quando ela apresenta algo desagradável, quando ela apresenta reações em que nós nos sentimos constrangidos. E, indo agora para o módulo 2, livro Ação-Reação, capítulo 3, a intervenção da memória. Interessante, estou dando continuidade ainda ao tema memória, apesar que é outro livro, o livro Ação-Reação, André Luiz, capítulo 3, a intervenção na memória. Os dois assuntos, neste capítulo existem outros assuntos, mas temos dois assuntos interessantes: loucura por telepatia alucinatória e efeito hipnótico. No livro Ação-Reação, André Luiz está conversando com o mentor Druso no posto, na colônia espiritual chamada Mansão Paz. Esta colônia, este posto, fica no umbral, numa região sombria do umbral. E Druso, que é o mentor espiritual, conversando com André Luiz, se apresenta um funcionário desta colônia, isso na vida espiritual, na vida astral. E ele diz, esse funcionário perante o Druso, e o André Luiz está ouvindo tudo, que há um irmão, um enfermo, que está tendo uma certa alucinação. Esse enfermo ele está confuso, ele está numa enfermaria e está tendo reações incontroláveis. E aí o Druso explica para André Luiz que este irmão que se encontra numa enfermaria, no ambiente hospitalar, na Mansão Paz, ele está sendo objeto de vibrações através de telepatia, de forma alucinatória, que está atingindo o seu psiquismo e está tendo reações de loucura. Então, olha só que interessante, amigos. Segundo o Druso, existem vibrações que são lançadas por obsessores no mundo astral, à distância, através de uma telepatia, isto é, o objeto
desta vibração, o objeto desta obsessão, ele aceitou esta influência alucinatória por telepatia. Ele aceitou. Aceitou como assim? Através de descuidos, de negligência, um espírito rebelde, e aí a lei da afinidade. Vão se aproximar espíritos infelizes. E este irmão, este enfermo, ele está nesta enfermaria e à distância, existe um espírito trevoso que está lançando por telepatia no endereço, no rastro fluídico mental da sua vítima, e essa vítima aceita. Então é muito interessante isso. Segundo o Druso, este irmão está sofrendo uma obsessão por telepatia e leva este irmão a uma certa loucura. Pois não, Paulo? Oi, Carmélio. Oi? O Druso está mostrando para a gente que tudo começa na mente, né? Perfeito. Perfeito, é isso aí. Começa na mente. O Paulo colocou muito bem. É por isso que nós devemos nos defender mentalmente. Mas como nós iremos nos defender, segundo o Druso, no livro Ação-Reação, capítulo 3, a intervenção da memória. Esse primeiro assunto, à direita do módulo, loucura por telepatia alucinatória. Como é que eu vou me defender mentalmente? Primeiro, nós temos um valor acessível a todos nós, a vontade. A vontade é um remédio que pode levar todos nós a superações profundas de nós mesmos. A vontade, ela pode elevar a nossa condição de espíritos ainda vacilantes, oscilantes no caminho do bem, para um espírito mais equilibrado, mais vigilante. Eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos, 909, que fala da vontade. Allan Kardec pergunta sobre as paixões, essas influências que nós temos de vidas passadas, e a resposta diz que, com pequenos esforços, nós podemos superar esforços não tão significativos assim. Com pequenos esforços, nós podemos superar estas tendências, estas inclinações. O que nos falta, justamente, é esta vontade. Ô, Paulo, você pode ler a 909, por favor? Pois não. Do Livro dos Espíritos. A questão 909, que o Carmelo separou, é do capítulo 12, Perfeição Moral, da parte terceira do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências com seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes até com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E aqui, uma exclamação: com AH. Perfeito. Como são poucos os que se esforçam. Espiritualidade aqui respondendo, lamentando, né, Carmelo? É isso aí, é verdade, Paulo. É verdade. Obrigado pela leitura, amigo Paulo. É interessante que o Paulo deu uma ênfase justamente esse quer dizer, nos falta essa vontade, porque a vontade ela é um valor que permite que nós venhamos a superar vários obstáculos em nós. Inclusive, a vontade ela é dita, esta orientação ela é esclarecida pelo Calderaro no livro Do Mundo Maior, no capítulo A Casa Mental, em que o mentor Calderaro, perante André Luiz, esclarece, falando a respeito da casa mental, que nós já estudamos aqui, dividida em 3 partes, a casa mental é um simbolismo. O que nos falta para a superação de velhos enigmas, dilemas pessoais, é a vontade. É a vontade que permite que possamos, primeiramente, alcançar uma dimensão em nossa mente, um ambiente, uma ambiência mental em que nós teremos a possibilidade de vivermos o sentido da vida, o sentido da reencarnação. É a vontade que nos convida ao conhecimento. E é a vontade que nos dá uma fé inabalável na caridade, na responsabilidade de substituir a culpa pela caridade. Já perceberam que a vida sempre nos oferece soluções? Sempre existe um plano B, um plano C, um plano D? Primeiramente, sinto uma culpa profunda, consciente ou inconsciente, estou no remorso.
posso substituir tais situações, sejam elas a culpa ou o remorso. Eu posso substituir tudo isso pela caridade, responsabilidade da caridade. Antes, eu estava na culpa, no erro. Agora, eu substituir a culpa e o erro pela responsabilidade de agir na caridade. Mas essa caridade não é um ato calculista que eu vou doar somente, tem uma importância, não vou doar somente alguns mantimentos para aqueles que precisam. Existe uma caridade profunda, que é a reforma íntima. Já ouviram falar a respeito disso? Quando você desenvolve a reforma íntima, quando você se transforma para melhor, superando aquele velho temperamento, aquela rebeldia que todos nós temos, aquelas disputas no campo da personalidade, se eu supero estes arrastamentos, eu estou desenvolvendo uma caridade profunda para mim mesmo, para o meu protetor, para as pessoas que estão encarnadas, que vivem comigo, porque eu deixo de ser um peso emocional para elas. Antes, eu gritava, agora estou dialogando. Antes, eu vivia sempre no embate, agora estou vivendo o debate. Eu estou na conversação. Então, reforma íntima é também caridade para mim e para aqueles que vivem em minha volta. E, seguindo o tema do módulo 2º, capítulo 3 do livro Ação-Reação, Psicografia de Chico Xavier, esse capítulo tem o nome A Intervenção da Memória. Temos aí o segundo assunto, efeito hipnótico. Druso, lembrando que o Druso está conversando com André Luiz, em um dado momento, isso na Mansão Paz, na vida espiritual, meus amigos, um dado momento, chega naquele ambiente um irmão que foi amparado por uma caravana, que se encontrava esse irmão no umbral. E naquela ocasião, perfeito, Paulo, é isso mesmo, Espiritismo, Jesus, perfeito. Então, naquela situação, o Druso recebe um irmão que se encontrava na região do umbral. Esse irmão ele foi escravizado por 2 vítimas e viveu distorções, degradações no seu perispírito. O nome desse irmão, que foi levado até naquele ambiente, ele está inconsciente, está com uma deformação perispiritual, seus braços, suas pernas, seu crânio estão alongados, deformados, e o Druso tenta saber o histórico daquele irmão. E André Luiz até pergunta, será Druso que ele foi vítima de um atropelamento pela deformidade perispiritual que está acontecendo com este irmão chamado Antônio Lípio? E o nosso Druso, ele começa a fazer uma intervenção magnética na memória de Antônio Lípio e descobre, olha que interessante, descobre que 2 vítimas do Antônio Lípio, através da hipnose, auxiliado por espíritos infelizes, trevosos do umbral, conduziram a mente do Antônio Lípio, que é esse irmão que está deformado, que desencarnou nessas condições. Esses 2 espíritos conduziram a mente desta vítima a uma região das recordações penosas, segundo o Druso. Eles conseguiram fixar a mente do Antônio Lípio, esse que está deformado, que está inconsciente, a mente dele se encontra na recordação penosa. Mas qual a recordação penosa? Digo, Antônio Lípio, na última encarnação, ele tinha 2 irmãos. O pai faleceu, deixou uma fazenda. Era para dividir em 3. O Antônio Lípio resolve alcoolizar os 2 irmãos no rio, estavam numa canoa, e mata os 2 irmãos. Antônio Lípio fez isso. Ao matar os 2 irmãos, os irmãos aguardaram ele, após o Antônio Lípio envelhecer, aguardaram ele na sua desencarnação e capturaram ele, aprisionaram ele e levaram para a região do umbral. E ali houve influência hipnótica na mente do Antônio Lípio, já que as 2 vítimas, os 2 irmãos, não perdoaram ele, e ele se fixou mentalmente nessa recordação, nesse ato criminoso de matar os próprios irmãos. Vejam a preocupação, meus amigos, dos nossos atos. Quando nós
nos equivocamos, a nossa memória, ela armazena, ela arquiva tudo, conteúdo emocional, os acontecimentos, os fatos, as circunstâncias. E quando nós vivemos com a culpa, com o remorso, dependendo do espírito, se ele não consegue substituir esse remorso, se ele não consegue substituir essa culpabilidade pela caridade, conforme falamos ainda há pouco, isto é, vou substituir a culpa pela responsabilidade da caridade. Se ele não consegue desenvolver esse movimento de sair do porão da mente dele para avançar numa ambiência mental em que ele consegue discernir e assumir uma vida melhor, ele pode ficar estagnado durante séculos, mentalmente, numa região da sua memória em que ele vai sentir, consciente ou inconsciente, recordações penosas, como é o caso do Antônio Olímpio. Pois não, Paulo? Tu levantou a mãozinha. Pois não? Oi, Carmélia. Duas Oi. perguntas aí para você elucidar a gente. O remorso, essa telepatia alucinatória, né? Qual é a importância e a relação disso com o esquecimento do passado? E se, dentro da obra de André Luiz, ele fala que se existe, né? Removendo isso da mente, é possível curar o corpo, curar o espírito? Assim, o que nós podemos refletir sobre esses assuntos complexos, mas muito interessantes para a nossa formação espiritual, uma vez que a nossa memória ela arquivou violações das leis divinas, isto é, quando eu me afasto das leis divinas, eu estou vivendo infelicidades, eu estou ainda vivendo aquelas velhas imperfeições. A minha memória, ela de vidas passadas, a minha memória, por armazenar experiências de vidas passadas, a minha memória ela precisa de uma renovação. E aí, eis aí a necessidade terapêutica do esquecimento. Por isso que a reencarnação ela possui diversos valores. Colocar, conforme diz a questão 230 do Livro dos Espíritos, em sua pergunta e resposta, diz que é na reencarnação que você coloca em prática as ideias que você adquiriu na vida espiritual, né? Nesta reencarnação, na vida atual. Mas, quando a nossa memória ela está de forma excessiva, com uma taxa de remorso, quando ela vive experiências em que a nossa memória não consegue superar tais obstáculos, conforme nós estudamos ainda há pouco, quer dizer, o remorso, ele está na base da nossa memória. Se nós não conseguimos assumir uma vida espiritual para o bem, isto é, escolher a porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus, Jesus fala da porta estreita. Devemos escolher essa porta estreita, que é a lei do esforço. A vida tem uma finalidade evolutiva e a minha memória, ela pouco a pouco, ela vai suavizando as impressões desses equívocos e erros. A minha memória ela vai superando essas velhas problemáticas de equívocos que eu fui criando ao longo de muitas encarnações e eu vou armazenando uma nova vida, uma nova história. Eu vou criando vibrações positivas. Eu vou me transformando para melhor. Então, quando eu consigo superar a mim mesmo, é porque eu estou também sublimando o que está em minha memória, no aspecto ainda das transgressões, para os progressos de uma vida positiva no caminho do Cristo. Então, o Antônio Olímpio, ao ser recebido no segundo livro Ação-Reação, na colônia Mansão Paz, e o mentor Druso, mentor do bem, o mentor Druso, ele faz uma intervenção na memória de Antônio Olímpio através de ações magnéticas, passes magnéticos. O Druso, ele esclarece ao André Luiz que o Antônio Olímpio, que vive essa deformação perispiritual, porque ele foi autor de um ato criminoso, ele matou os 2 irmãos, e esses 2 irmãos não perdoaram o Antônio Olímpio,
e escravizaram Antônio Olímpio lá na região do Umbral, e ele foi socorrido pela Mansão Paz. E está ali em frente ao Druso. E o Druso está desenvolvendo uma ação magnética, descobrindo na memória o histórico deste irmão. E diz que ele foi objeto de hipnose. E a hipnose atingiu as bases da memória do Antônio Olímpio. E uma vez atingindo a base da memória deste irmão, eles, os obsessores, fixaram mentalmente esta vítima em suas recordações penosas, quais sejam o ato do homicídio, o crime. E este irmão, ele está com uma dor de consciência. E aí temos aí o Livro dos Espíritos. Eu vou pedir para o Paulo ler, eu vou até pegar o Paulo de surpresa, 621, em que o Allan Kardec pergunta aonde se encontram as leis de Deus. E a resposta é muito clara. Encontram-se tais leis em nossa consciência. É por isso que a nossa consciência, ela é um ambiente, ela é um natural juízo de valor. Então, a 621 é importante. Pode ler, Paulo, por gentileza? Já está na agulha. Obrigado. Capítulo 1, parte 3ª, lei divina ou natural. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta pequenininha. Na consciência. É isso aí. Obrigado, Paulo. É por isso que este irmão que está com o perispírito deformado está na Mansão Paz, foi acolhido por uma caravana, se encontrava no Umbral, foi acolhido, e se encontra no ambiente hospitalar na Mansão Paz, diante de Druso e André Luiz, e Druso está fazendo uma intervenção na memória dele, uma intervenção magnética na memória desta vítima. E descobriu o Druso que ele está sob efeito de hipnose pelos dois irmãos que foram vítimas do homicídio desse Antônio Olímpio, que é o nome dele, Antônio Olímpio. E, diante disso, o Druso explica, esclarece e serve para todos nós, com as devidas proporções, quando nós nos sentimos tristes, quando sentimos a nossa mente confusa, atônita, pode ser, eu não estou falando que seja uma regra única, pode ser um espírito infeliz ou eu mesmo, em auto-obsessão, ativando a minha memória espiritual, a minha base da memória, em que encontram-se remorsos, encontram-se na base da minha memória atitudes e inclinações em que eu criei ali situações muito difíceis de serem superadas naquele momento. Por isso que eu tenho que encarnar para superar ao longo do tempo. Então, irmãos, vamos dizer... Pois não, Paulo? 621A, você quer ler também? À vontade. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade tem ela de que seja lembrada, revelada? E resposta: ele a teria esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Muito bom. Agradeço, Paulo. É isso, meus amigos, é isso. Importante, toda vez que sentirmos algumas inquietações, toda vez que sentirmos comportamentos muito diferentes do nosso dia a dia, podemos, claro, cada caso é um caso, mas podemos estar vulneráveis a alguma hipnose, ou auto-hipnose, alguma obsessão, ou auto-obsessão. Estamos ativando a nossa memória no aspecto desagradável, porque a nossa memória também traz e apresenta aspectos agradáveis, progressos espirituais. Então, recomendo sempre. Sentiu tristeza? Orem, procura a oração, mentaliza Jesus, se lança mentalmente para o fluido universal, em que você vai sentir a beleza do infinito de Deus. Então, vamos, amigo, para o livro Mecanismos da Mediunidade, já o módulo 3º do slide presente, capítulo 4, Matéria Mental. Ao lado, o assunto, existem outros, mas eu selecionei para hoje, Pensamento do Criador. Então, vamos analisar. É um tema difícil de ser falado, analisado, mas André Luiz coloca com muita clareza, com muita sabedoria,
que podemos entender o pensamento do Criador pelo efeito da sua criação. Ele diz, esclarece, quando observamos a natureza, o universo, toda a criação, pelo efeito, você descobre que Deus existe. Ao olhar para o infinito das estrelas, galáxias, nós podemos entender que estes efeitos representam o pensamento do divino, da ordem divina, da causa inteligente. Então, é interessante entendermos alguns aspectos do pensamento de Deus. Primeiramente, não vamos confundir a causa pelo efeito, porque, às vezes, nós observamos a causa e imaginamos que é o efeito. Não é. Devemos entender que o efeito ele tem um valor por derivação da causa. Então, quando nós observamos uma pessoa pela aparência física somente, ali é um efeito. Qual é a causa? Perispírito. E qual é a causa maior? O espírito. Então, se nós olharmos alguém pelas aparências físicas e deixarmos as nossas emoções, as nossas impressões somente no efeito, nós estamos perigosamente invertendo o efeito pela causa. Percebem? O que isso significa? Quando nós nos identificamos demais com os nossos corpos, com o mundo exterior, nós estamos desencadeando perturbações emocionais e conceituais, porque nós acreditamos que nós somos efeitos, nós acreditamos que somos corpos, e não somos corpos. Os corpos têm um vencimento, têm uma vida temporária. Somos espíritos. Então, primeiramente, pensamento do Criador. Quando olharmos a natureza, o cosmos, o universo, eis aí os efeitos do pensamento de Deus. Esta analogia é perfeita. Quando olharmos alguém fisicamente, pela aparência carnal, são os efeitos. Se nós trocarmos os efeitos pelas causas, nós iremos encadear emoções confusas, porque nós iremos acreditar que aquele corpo resume aquele ser. Isso não é verdade. Porque aquele corpo é a primeira camada que logo depois vem o perispírito. E logo depois vem o espírito. Estou resumindo. Não estou falando nem dos corpos que o perispírito, que é o conjunto, compõe. Então, se eu tomo o efeito como um valor único, eu estou invertendo. O efeito passa a ser a causa. Isso é, o corpo passa a ser tudo. E o corpo, ele é transitório. E diante desse valor efêmero do corpo, eu não vou entender a vida, as minhas emoções ficarão confusas. Pois não, Paulo, tu levantou a mãozinha. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, questão número 4, prova da existência de Deus. Pois não, Paulo. Vamos lá? Vamos lá. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: no aforismo que se aplica às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a razão lhe responderá. Perfeito, Paulo. Muito bom, muito bom. É interessante porque é um tema. Nós estamos estudando o módulo 3º, livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. O assunto estamos estudando hoje, pensamento do Criador. Mas qual é a função desse tipo de assunto na minha vida? Primeiro, que nós devemos entender que a vida, André Luiz vai dizer que existe o pensamento do Criador. Primeira coisa, encerra o materialismo. Encerra o materialismo. Porque se é pensamento, não é matéria, como nós conceituamos. E outra coisa, se existe o pensamento do Criador, é porque a vida tem uma finalidade. Existem forças que criaram todos nós. A vida tem
um controle. A vida tem um sentido espiritual. E, avançando, meus amigos, vamos agora para o livro Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem. E o tema, rigidez de caráter. Rigidez de caráter. É interessante que quando nós estamos desenvolvendo os estudos de André Luiz, a gente imagina por que o André Luiz apresenta este assunto, rigidez de caráter. Bom, primeiro é o seguinte, vamos nos localizar. Nós encarnamos aonde? No planeta Provas e Expiações, concordam? Segundo Allan Kardec, nos planetas de provas e expiações, o mal predomina. Se o mal predomina, o que é natural e até então não deveria, se o mal predomina neste ambiente, eu preciso tomar um certo cuidado como estou trilhando a vida material, já que o mal predomina. E vocês imaginam o seguinte, quem tem rigidez de caráter vive naturalmente no mundo de Sírios, são mundos celestiais, segundo o livro Renúncia, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Não. Quem tem rigidez de caráter vai encarnar onde? No mundo de provas e expiações. Nosso mundo físico. Então, todos nós, com as devidas proporções, alguns mais, outros menos, temos a nossa rigidez de caráter. Rigidez de caráter, primeiro, gera fixações mentais, monoideia, cristalização mental, circuito mental fechado. Rigidez de caráter gera também paralisia emocional, estagnação do psiquismo. E podemos entender que o contrário de rigidez de caráter, segundo o Aniceto, que é o mentor espiritual do livro Os Mensageiros, o Aniceto, que está orientando André Luiz na vida espiritual, ele diz o seguinte, que em vez de agirmos com entendimento segundo a orientação do Evangelho do Senhor Jesus, porque essa questão de entendimento, ela não pode ter um valor puramente subjetivo. Nós não podemos impregnar o nosso entendimento com interesse pessoal somente, porque nós podemos agir de forma equivocada, apesar que estamos buscando entendimento. Segundo Aniceto, no livro Os Mensageiros, diz o seguinte, que devemos escolher o entendimento em vez da rigidez de caráter. Se eu escolho a rigidez de caráter, primeiro, eu estou impondo condições a outro. E ninguém é obrigado a viver com a nossa cartilha, com a nossa forma de ser. Com a rigidez de caráter, eu não permito a renovação do espírito. Eu estou negando essa renovação espiritual, porque eu estou cristalizado em ideias transitórias. Eu estou fixado emocionalmente numa relação puramente material, corporal, física. E Jesus, do seu evangelho, explica isso com muita beleza. Por exemplo, rigidez de caráter. Aí Jesus esclarece. Quem nasce da carne é carne. Toda vez que você viver da rigidez de caráter, você está sempre vivendo na carne. Agora, quando você gera um entendimento espiritual, luminoso, com toque do evangelho do Senhor Jesus, aí vem Jesus e diz, quem nasce do Espírito é Espírito. Olha que beleza. Quem nasce do Espírito é Espírito. Eu estou gerando entendimento, porque a minha natureza é espiritual. E uma vez que eu tenho essa natureza espiritual, eu consigo me defender de mim mesmo. Eu evito a rigidez do caráter e vou ter um comportamento vitorioso, que segundo a questão 924 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a resignação, isso nos dá, meus amigos, a beleza da consolação de um pensamento luminoso, que a questão 924 esclarece, que devemos, quando tudo acontece, que já não depende de cada um de nós, aqueles fatos, aquelas ocorrências que não dependem
de cada um de nós, como proceder? É a chamada resignação, é a aceitação para superar no dia seguinte. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação para superar o dia seguinte. Tu pode ler, Paulo, 924 do livro dos Espíritos, por gentileza? O áudio, Paulo. Agora tu me pegou, que eu estava lá no início do livro. 924. Tranquilo, Paulo, tranquilo. Vai falando Mas, aí. Vai falando que eu vou achar aqui. tá bom. Então é o seguinte, meus amigos, a rigidez de caráter, ela gera em cada um de nós alguns comportamentos refratários. Em vez de sermos luz, nós somos crepúsculos. Em vez de agirmos com o toque da nossa alma, nós agimos mais com uma relação corporal e não espiritual. Então, a rigidez de caráter, ela pode se apresentar por diversas formas. Quando eu sou convidado a dialogar, eu não estou dialogando. Ou estou simplesmente já no conflito verbal, sem dialogar, ou nada falo. E aí eu me encaixo no perfil de Pilatos. Pilatos, com aquele silêncio em que não tem nenhuma preocupação de acrescentar algo. Olha, o José fez uma pergunta. Localizado, pode? Pode ser. Questão 924. Há males que independem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há meio algum de se preservar deles. A pessoa atingida deve resignar-se, sofrer sem queixas, se deseja seu próprio progresso. Contudo, encontra sempre uma consolação em sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Repetindo, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Não é de graça, né, Carmelo? Perfeito. É tudo merecimento. Agradeço, Paulo, agradeço. Então, meus amigos, vamos superar qualquer forma de rigidez de caráter, porque a rigidez de caráter ela é baseada em concepções negativistas. A rigidez de caráter ela tem em sua base conceituações em que não se respeita a vida do próximo, e quando nós nos fixamos mentalmente, vivemos esta cristalização mental da rigidez de caráter, o nosso magnetismo ele torna-se desagradável. O nosso magnetismo ele vai gerar em nós um incômodo, uma inquietude. Por isso que é importante, primeiramente, disciplinas espirituais. Procura sempre tirar alguns minutos em meditações, orações, ações poderosas da caridade, procurar o silêncio, não procure fora, procure dentro de você. Tenha a coragem de você penetrar no seu mundo íntimo e descobrir o continente desconhecido que você ainda é para você mesmo. E com isso, nós podemos viver o que o nosso Mestre Jesus falou no seu Evangelho. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e o Evangelho, a salvará. É isso, Paulo. Agradeço aí a todos, a você, e que possamos viver sempre com Jesus. Fique à vontade, Paulo, para finalizar. Obrigado, meu irmão.